5 milhões de alienígenas vivem nos Estados Unidos, com forma humana, diz estudo. Você já pensou se entre seus entes queridos, amigos, parentes e etc., poderia estar algum tipo de alienígena ou híbrido de humano com alienígena? Why are you crying? And what do you think that means, mommy? You think that means something? Mommy, look. It's not meaning on the alien. These are the places that mommy has traveled to, and this is just a picture of the earth as I travel. You scared of mommy now? Isso também pode explicar porque certas pessoas se comportam de maneira estranha e em diferentes situações. Não é porque são loucos, mas porque são incapazes de reagir como um humano faria. O Dr. James Cooney, físico da Northwestern University em Illinois, identificou mais de 1.000 casos diferentes durante sua carreira no governo nos Estados Unidos. Ele estimou que 5 milhões de alienígenas vivam no seu país com uma forma humana. Talvez o objetivo desses alienígenas sejam simplesmente nos observar e o que fazemos todos os dias. Eles estudam nosso comportamento social e a maneira como interagirmos uns com os outros. Isso seria comparável a observar animais em um ambiente semelhante a de um zoológico, disse Cooney. Quando se pensa neste tópico, não se consegue pensar em humano. Esses seres têm muito mais conhecimento coletivo do que a humanidade tem hoje. Cooney também disse que os alienígenas entre nós são divididos igualmente, o que significa que metade são homens e metade são mulheres. Muitos deles são casados, mas não têm filhos. Após concluir sua pesquisa, o Dr. Cooney disse que há 50% de chance de alguém se casar com um alienígena, tentando se passar por humano. O físico identificou pessoalmente muitos deles quando tentaram se passar por humanos. O Dr. Cooney também falou que as razões para um alienígena vir aqui na Terra ainda não são claras. As suposições típicas são de que eles estão aqui devido a algum tipo de conquista global, desejo de ficar em outro planeta inteiramente. Talvez eles tenham sofrido um planeta superpovoado e tiveram que se mudar para outro lugar. Em outra declaração feita por Cooney, alguns desses alienígenas são o que chamam de Zibans, ou seja, pacíficos, e outros são Gutans, nefastos. O que perguntam a Cooney é se essas entidades alienígenas são capazes de verdadeiramente amar e compreender uma às outras, como os seres humanos. Este é um pensamento selvagem, mas às vezes faz você pensar em pessoas e atividades extraterrestres, disse Cooney. Quanto mais tempo esses alienígenas ficarem aqui na Terra, mais ansiosos ficarão por companhia. É natural acasalarem-se uns com os outros. Com o tempo, eles começarão a desenvolver relacionamentos de amor verdadeiros com os humanos. Será? O
Dr. James Cunningham também declarou que um dos resultados mais surpreendentes de sua pesquisa foi que essas relações entre humanos e alienígenas estão entre os casamentos mais fortes da Terra, enquanto a taxa de divórcio para casais nos Estados Unidos é de cerca de 50%. Quase 90% dos casamentos entre os humanos e aliens se estendem além dos chamados 7 anos, que muitas vezes marca o fim do casamento em nossa espécie. Cônjuges extraterrestres são tipos práticos, função de suas habilidades mecânicas e científicas altamente desenvolvidas, diz o Dr. Cunningham. Eles geralmente têm todas as ferramentas de energia de alta tecnologia em suas mãos e compulsivamente as mantêm organizadas. Suspeitos que muitos alienígenas estejam na Terra só porque não fariam muita das coisas que fazem em seu planeta de origem, finalizou o físico. Suas afirmações, bastante estranhas e podem soar completamente absurdas, mas se confirmadas, poderiam mostrar que não estão tão longe da realidade. Que o mundo está cheio de gente estranha, disso a gente está cansado de saber. Mas o que para a maioria das pessoas poderiam ser considerados simples traço físico ou de personalidade, para os conspirólogos de plantão, pode ser pista que nos levam a seres híbridos. Em outras palavras, seres resultantes de cruzamentos de alienígenas com o humano. A humanidade vem sofrendo intervenção de inteligência cósmica, que busca o aperfeiçoamento de nossa espécie. O termo híbrido designa um cruzamento genético entre duas espécies, vegetais ou animais distintos, que geralmente não podem ter descendência devido aos seus genes incompatíveis. Os híbridos são criaturas que vivem entre nós já faz um tempão. E se você pensou que esses mutantes são verdinho e chifrudo, esqueça. Fisicamente, eles seriam iguaizinho a nós, réis mortais, só que com poderes especiais, como telepatia e leitura de mente, e aí por diante. Portanto, identificar um híbrido é tarefa para um especialista no assunto. O escritor inglês David Wisher, por exemplo, se diz bom nisso. Ele afirma com todas as letras que os alienígenas da raça reptiliana, répteis bípedes, com asas nas costas e rabos de largato, estão entre nós há mais de 10.000 anos transando adoidado com terráqueos. Seus filhos, netos, bisnetos e por aí vai, seriam aqueles que controlam o destino do planeta, bancos, indústria, mídia e governos. O resultado dessas ações é a criação de uma raça híbrida por meio humana, meio alienígena. Dizem que os visitantes estelares são os ancestrais da humanidade e nos criaram. Afirmam que a maioria dos indivíduos de nossa espécie permanece adormecida para sua verdadeira herança e que eles vieram para nos ajudar, particularmente com tecnologia de base ecológica e espiritual. Essas crianças são originárias de diversos planetas e vêm à Terra há milênios para provocar mudança gradual e positiva na mentalidade e na genética da espécie humana. Alegações de abduzidos por alienígenas de que eles foram submetidos a relações sexuais forçadas com extraterrestres e mulheres foram engravidadas. O resultado disso é o nascimento de híbridos humanos, alienígenas, que andam entre nós hoje e podem ser encontrados no meio de qualquer multidão no planeta.
Enquanto na maioria dos casos, os traços alienígenas dessas crianças híbridas estão dormentes e são os traços humanos que são mais ativos. Ainda assim, existem certas características que confirmam que uma pessoa seja um híbrido, alienígena ou não. Vamos então para as características físicas. Normalmente, híbridos humanos alienígenas não têm muito cabelo na cabeça. Cabelo esparso, fino e preto. É o que a maioria dos híbridos humanos alienígenas tem. A parte restante dos seus corpos é desprovida de qualquer tipo de cabelo normalmente. Para encobrir isso, muitos híbridos humanos alienígenas tendem a usar perucas que escondem a escassez de cabelos naturais. E lhes dão uma aparência normal. Segundo, os olhos dos híbridos humanos alienígenas são geralmente muito atraentes. A visão profunda que eles carregam em seus olhos lhe permite ver através da alma interior de um indivíduo. Há uma calma extraterrestre em suas maneiras e a maneira como eles encaram as coisas. Normalmente, o globo ocular desses híbridos é pouco maior que o dos humanos normais. 3. Há casos em que o crânio dos híbridos humanos alienígenas é ligeiramente maior que o dos seres humanos normais. Isto está sendo visto desde os tempos antigos, na verdade. Embora existam muitas tribos antigas que tentam alugar o crânio amarrando cordas, há muitas pessoas que nascem com o crânio grande. 4. A temperatura corporal dos híbridos humanos alienígenas é geralmente pouco inferior à temperatura normal do corpo humano. Acredita-se que os alienígenas têm um sangue frio e seus genes tendem a abaixar a temperatura do corpo. 5. Muitos dos híbridos humanos alienígenas são geralmente indivíduos de nariz arrebitados. As implicações genéticas alienígenas devem ser culpadas por isso, já que os alienígenas são, em sua maioria, descritos como tendo o nariz arrebitado. 6ª característica. Se você tem dúvidas de que você é um híbrido humano alienígena, você pode querer manter um guia de seus sonhos. Dizem que os híbridos humanos alienígenas têm mais sonhos de que está voando do que qualquer outra pessoa. Embora estes tipos de sonhos geralmente significam que o indivíduo está feliz e de bom humor, quando a frequência de tais sonhos aumenta, você tem que acreditar que alguns genes que você carrega em seu corpo foram liberados do espaço sideral. 7. O intelecto médio dos híbridos humanos alienígenas é maior do que qualquer terráqueo. Agora isso é a coisa mais óbvia. Se você tivesse alguma parte de seus genes vindo das fontes extraterrestres super inteligentes, é muito improvável que seu intelecto estivesse no lado inferior. 8. Um híbrido humano alienígena não precisaria se comunicar com você para entender o que está acontecendo em sua mente. Com suas habilidades telepáticas patrimoniais, eles geralmente conseguem ler os pensamentos dos indivíduos sem que eles sejam ditas uma palavra a eles. 9. A maioria dos híbridos humanos alienígenas terá hipersensibilidade a campos eletromagnéticos ou elétricos. No momento em que estão próximos a esses campos, começam a sentir-se desconfortáveis e seus processos mentais tendem a se desintegrar. 10. Híbridos humanos alienígenas são geralmente pacientes, crônicos,
de sinusite, que é uma condição médica onde o seio do nariz fica inflamado e provoca muita dor de cabeça, ou mesmo fluido vazando do nariz. Se você tem alguém ao seu redor que tem nariz escorrendo durante o ano, é melhor verificar as outras características dele, ok?